Então, qual que é a ideia dessa matéria de hoje? Qual que é a ideia do que a gente vai trabalhar hoje? É falar sobre motor elétrico. O que são os motores elétricos? Breve histórico dos motores, funcionamento. Falar sobre o motor assíncrono e o motor síncrono. Falar sobre o motor elétrico monofásico, trifásico, característica mecânica. E a plaqueta de identificação, que é um negócio que eu pego muito no pé. Assim, uma das coisas que eu mais insisto para vocês aprenderem a fazer a leitura. Porque plaqueta de motor é uma coisa que dá muita independência para vocês como técnicos no ambiente industrial. Se vocês estiverem trabalhando... Deixa eu bloquear o áudio. Vocês podem desbloquear o áudio, mas só para falar na hora, tá? Bom, então, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai entender como fazer a leitura de plaqueta. Por que eu costumo falar que isso é muito importante? E é uma das coisas que eu acho interessante no ponto de vista de pegar e, assim, crescer o aspecto profissional de vocês. Muita pessoa não sabe fazer a leitura dos dados de plaqueta correto, e aí acaba tendo interpretações erradas do motor que tem. E às vezes é um equipamento simples, fácil de mexer, e a pessoa não sabe ler e fazer o mínimo de interpretação possível em cima do equipamento. Então, isso aqui é uma coisa que eu vou bater muito em cima da tecla, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é o motor elétrico? Motor elétrico, basicamente, tem motor de tudo que é tipo. Tem motor que é a vapor, tem motor pneumático, tem motor a combustão, que é o do carro de vocês, e tem motor elétrico. Todos os motores fazem o movimento motriz, fazem a movimentação de alguma coisa, fazem o giro, normalmente, do eixo que ele tem, para executar algum tipo de trabalho. Por exemplo, o motor do carro tem o giro lá que é transmitido para a roda do carro de vocês. O motor, que é no caso dos elétricos do ambiente industrial, também tem a questão do giro. Só que o giro do motor que é utilizado no ambiente industrial, motor elétrico industrial, ele é voltado para as aplicações industriais que vocês forem imaginar que pode ter no processo industrial. Uma coisa importante que vocês têm que pensar é que basicamente qualquer processo tem algum tipo de relação com um motor na sua aplicação. Por exemplo, uma esteira transportadora, ela tem lá um motor, provavelmente. Um sistema de ventilação, existe lá um motor. Um sistema de bombeamento, existe lá um motor. Linha de produção, tem motor. E por aí vai. Então, assim, temos muitos, mas muitos tipos de equipamentos, muitos processos industriais que utilizam motor. E como, assim, basicamente 80% da energia elétrica mundial ela é utilizada por motores dos mais diversos tipos. É um principal tipo de coisa que vocês vão ter que aprender a trabalhar na indústria, tá? Vai girar muito em volta disso. O negócio que assim, eu coloquei esse 80% aqui, eu peguei de uma apostila, eu não lembro qual que foi, acho que foi dessa apostila do Senai mesmo. Mas pode ser que varie um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas a quantidade de energia usada na indústria para motores elétricos realmente é a maior que tem, tá? As outras coisas consomem menos energia no geral, até porque, na verdade, tudo que você quer fazer hoje você faz com motor. Continuando então. Aqui existem as classificações dos motores que existem no meio industrial. Tem motor de tudo que é tipo, para tudo que é gosto, digamos assim. Mas a gente vai concentrar nos principais motores que a gente utiliza no meio industrial. Primeiro, deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. Motor de corrente contínua. Tem essa família aqui de motor de corrente contínua. Antes de continuar, pessoal que trabalha na indústria aí, tem gente aí da turma que trabalha na indústria já? Sim. Algum de vocês tem algum contato mínimo com a área de eletricidade? Sim. Já viram alguma vez motor de corrente contínua nas aplicações que vocês conhecem? No motor eu quase não trabalhei, só fiz a ligação de uma vez. Ah, sim. Mas se você fez a ligação, normalmente é motor de corrente alternada que você trabalha no ambiente industrial.
Motor de corrente contínua não é qualquer aplicação que tem, não. É uma aplicação muito específica para ter, entendeu? E geralmente a gente não faz a ligação disso em aplicação assim. Eu vou lá fazer o fechamento do motor. Então é mais provável que você tenha feito de um motor elétrico trifásico ou de um monofásico. Esses motores de Sim, corrente contínua que eu estou mostrando aqui são motores que hoje em dia já caíram muito em desuso. Por que eu falo que eles caíram em desuso? As vantagens que eles tinham, as funcionalidades que eles faziam, não compensam no dia a dia de hoje em relação à tecnologia que a gente já tem. Hoje em dia, é mais fácil usar o motor de corrente alternada, que ele é mais barato e mais fácil de fabricar, e usar equipamentos de controle que permitem fazer as funções que o motor de corrente contínua fazia. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O motor de corrente contínua tinha uma vantagem muito específica, que era a questão do controle de velocidade e torque. Bem específico, assim. E hoje em dia é mais fácil fazer com motor de corrente alternada, porque para fazer o controle de velocidade do motor de corrente alternada, usa-se muito eletrônica. E na época que eu estou falando que era mais usado motor de corrente contínua, a eletrônica ela era mais cara, menos acessível. Então, o sistema de partida para fazer o controle de velocidade desses motores de corrente contínua usava menos eletrônica, e se usava eletrônica era mais simples, tá? Então, facilitava, digamos assim, o dia a dia de utilização do motor de corrente contínua quando se tinha necessidade de controle de velocidade. Então, eu vou falar antigamente, quando eu vou falar antigamente, sei lá, início dos anos 90, no máximo até o início dos anos 2000, era mais fácil fazer corrente contínua. E olha lá, tá? Eu vou citar anos 90 mesmo, porque eu conheci a eletricidade em 2007. Eu comecei a mexer com eletricidade. Está em 2020, né? Então aí a gente já tem 13 anos de conhecimento da área. Mas antes disso, eu tinha família, meu tio trabalha na eletricidade também na área. E já se ouvia falar, já se ouvia? Não, já se utilizavam esses equipamentos para controle de velocidade de motor de corrente alternada, que é o inversor de frequência, por exemplo. Já estava ficando popular. Então, o que eu tenho a dizer para vocês com isso? O motor de corrente contínua, as vantagens que ele trazia não valem a pena hoje em dia em relação custo-benefício quando você faz a comparação com o motor de corrente alternada. Então, no nosso curso aqui, a gente não vai focar no uso de motor de corrente contínua. É muito difícil que algum de vocês venha encontrar um desses em ambiente industrial, tá? Então, a gente vai estar concentrando o nosso estudo em motor de corrente alternada. Tem essa família enorme de equipamentos aqui, é muito equipamento diferente. Só que a gente pode cortar novamente essa família pela metade aqui. Por quê? A família dos motores monofásicos de corrente alternada são utilizados, mas não em tão larga escala assim. Eles são utilizados em aplicações menores, mais simples. Geralmente em um lugar que você não tem acesso à rede trifásica. Então, o motor monofásico a gente vai estudar pouco, mas vai. Então, tem uma família grande aqui que a gente vai deixar um pouquinho de lado. E aí a gente se concentra nessa parte aqui, ó, motor trifásico. Motor de corrente alternada trifásico pode ser síncrono e assíncrono, também tem duas famílias. A família que a gente mais se concentra é essa família aqui, ó, motor assíncrono. E dentro da família do motor assíncrono, a gente tem motor de gaiola. Ou seja, tem um mundo de motor, um monte de motor, como vocês estão vendo aqui nessa tabelinha, mas o que a gente vai mais se concentrar é o motor de corrente alternada, trifásico, assíncrono de gaiola, tá? Então é essa a família que a gente vai mais concentrar o nosso estudo. Não que as outras não existam, todas elas existem no ambiente industrial, mas assim, pouco, tá? Não tem tanto assim, não tem um alcance tão grande hoje em dia na indústria, inclusive nos lugares que usam motor de corrente contínua, por exemplo, está trocando tudo por motor de corrente alternada trifásico. Resumão, vamos concentrar no que mais usa, tá? Motor trifásico assíncrono de gaiola. E para isso eu tenho que explicar alguns termos, né? Eu falei motor de corrente alternada, trifásico, assíncrono de gaiola. Vamos esmiuçar aqui. O que significa motor de corrente alternada? É um motor que trabalha ligado na energia que a gente aprendeu como que funciona nesses dias,
que é energia alternada, onde a corrente vai para um lado e vai para o outro, certo? Então, esse é o funcionamento, esse é o padrão de energia que alimenta esses motores. Desculpa. Então, aí eu falei que é trifásico. O que significa uma rede trifásica, segundo eu expliquei na última aula? Vamos ver se vocês estão ligados. São 3 fases. 3 fases. O que é a diferença de uma fase para outra mesmo? Diferença de uma fase para outra. Senoide. Senoide? Como assim? O que você falou de diferença de uma fase para outra? Qual que é a diferença de uma fase para outra? Nada. Vou explicar então. Sistema trifásico, 3 fases, como o rapaz falou aí, tá certo. Mas o que é a diferença de uma fase para outra? A diferença de uma fase para outra é basicamente a defasagem, ou seja, o que uma fase faz agora, a outra fase faz depois. E essa defasagem é dada em graus, ou seja, a defasagem entre as fases é uma defasagem de 120 graus, certo? Mas basicamente uma fase faz o que a outra faz também. Não tem diferença no funcionamento da fase de maneira individual, mas o conjunto delas sim, tá? E aí aqui a gente tem 2 termos que a gente tem que aprender, o assíncrono e o síncrono, e o que é o motor de gaiola. Mas a gente já vai chegar nisso, tá? Então a gente vai concentrar nesta família aqui. Aqui tem uma historinha, isso aqui vocês vão ler depois, eu não preciso ficar explicando, mas explica que o estudo e a correlação existente entre corrente e magnetismo, que deu origem ao ramo do eletromagnetismo. Isso aí é para vocês lerem depois, se vocês quiserem. Aqui a gente tem uma relação de potência. Cara, isso aqui é muito legal de olhar, porque isso aqui dá uma noção para a gente de como a evolução ela está relacionada com pesquisa e com melhoria de método. Geralmente, quando você inventa alguma coisa, ninguém inventa do nada, né? Mas quando alguma coisa surge, normalmente ela é muito, digamos assim, inferior ao mesmo equipamento poucos anos antes. Quer ver um exemplo? Se você pegar um celular de uns 5 anos atrás, ele vai ser lento? Vai ser lento. Ele vai ter uma configuração um pouco menos potente? Vai ter uma configuração um pouco menos potente, legal. Mas ainda vai ser um celular que é muito parecido com o que a gente está utilizando hoje em dia. Mas se vocês forem pegar, por exemplo, um celular um dobro de tempo, vamos colocar 10 anos. Um celular de 10 anos atrás já não é a mesma coisa. Um celular de 10 anos atrás não traz exatamente as mesmas funcionalidades. Aplicativo, jogo, essas coisas, não tem a mesma potência gráfica que tem hoje. Então, assim, tem um salto muito grande em aspecto tecnológico. Não dá para fazer exatamente um paralelo igual, mas para o motor foi mais ou menos assim. Não que o celular tenha sido inventado há pouco tempo, mas, assim, vamos só fazer um exemplo. O motor, quando ele foi desenvolvido, aqui o primeiro motor comercial é de 1891, ele era um monstro de grande. Para ter uma ideia, nessa imagem aqui, ele está falando que a gente tem uma relação de 88 quilos por quilowatt. Significa falar que a cada 1000 watts esse motor pesava 88 quilos. Se você for olhar em 1984, isso aqui já tinha caído para 6,8 kg por quilowatt. Esse aqui é uma evolução muito grande, né? Vamos fazer um cálculo para vocês terem noção. Em 1891, qual que seria a potência de motor de um cavalo? Primeiro, quanto que vale um cavalo em quilowatts? Hein? Um cavalo? Não sei. Vocês já ouviram falar na questão da potência em cavalos? Não, nunca ouvi falar. Não? Então eu vou explicar. Não, já ouvi falar, mas não sei o que significa. Vou explicar para vocês. Deixa eu anotar aqui, ó. Cada 1
cavalo equivale a 736 watts. Tá? Então, essa é a comparação que a gente tem que fazer. Tá, beleza. Tá? Então, significa que, por exemplo, ele está falando que é 88 quilos por quilowatt. Um quilowatt são 1000 watts. Tá? Então, por exemplo, isso aqui ele é 0,736 kW. Calculadora. Se cada 1000 watts aqui equivalem a 88 quilos, 0,736 multiplicado por 88 vai dar o peso de um motor de 1 cavalo. 1 cavalo naquela época. Um motor de 1 cavalo tinha um peso aproximado de 65 quilos, então. Cara, alguém já viu um motor de 1 cavalo ao vivo aí, hoje em dia? Não, nunca vi. Motor de 1 cavalo é um negocinho desse tamanho. Deixa eu olhar esse motor que está na minha mão aqui. Qual é a potência dele? Esse aqui é 1/4 de cavalo. Ele é menor. Menorzinho. Mas o motor de 1 cavalo, sei lá, é o dobro disso aqui. Vamos dar um exemplo. Não dá o dobro, tá? Mas é maior que esse aqui um pouquinho. Cara, 65 quilos eu acho que não pesa, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, aqui em 84 já a relação tinha caído para 6,8 kg por quilowatt, ou seja, um motor em 84, 6,8 vezes 0,736, pesava uns 5 quilos um motor de 1 cavalo. Bem mais condizente com o que a gente tem hoje em dia. Então, vocês perceberam que no começo, aqui no espaço de 1891 até 1901, questão de 10 anos, o negócio mudou muito, sabe? Ele diminuiu demais de tamanho. Pois é, isso aqui é pesquisa, evolução tecnológica. O que que mudou, por exemplo, do motor de 1891 para o de 1901? O funcionamento elétrico, basicamente, é o mesmo. O que mudou foi a tecnologia dos materiais. Ou seja, o motor elétrico daqui para cá de 1891 para um motor de 1901 mudou muito a questão do que está usando lá, o isolante térmico, sei lá, o tamanho o tipo do fio, a composição do fio, essas coisas aí mudaram. O resto, cara, continua muito parecido. O funcionamento de um motor elétrico, provavelmente quem aprendeu a ligar o motor elétrico lá em 1940, se falar para a pessoa que é motor elétrico trifásico, até hoje eu acho que a pessoa sabe ligar. Então, assim, basicamente a gente tem a questão da evolução quando a gente fala em conceito tecnológico, aí a gente fala da evolução tecnológica dos materiais, certo? Bom, continuando então. Deixa eu apagar isso aqui. Opa, salvar não, limpar. A gente tem o costume de apertar o salvar sem querer. Vamos para frente aqui. Então a gente vai aprender como que funciona a questão do motor por dentro. Vocês lembram dessa animação que eu utilizei ontem? Sim. Terça, né? Pode falar? Quarta, né? Sim, anteontem, perdão. Falei errado. Deixa eu abrir a animação de novo aqui. Pronto, isso aqui é a apostila, a animação que eu mostrei ontem para vocês, de motor elétrico. Então, aqui tem a questão do funcionamento elétrico do motor. Um gerador, quando você vai lá e gira o ímã que está na parte de dentro do gerador, você pode estar na parte de dentro, né? Que pode estar na parte de dentro do gerador, a gente tem a questão da indução de corrente na bobina que está do lado de fora, que acaba sendo de onde a gente tira a energia. O procedimento contrário é válido também. Então, significa o seguinte: se você aplicar energia na bobina, ela vai criar um campo, tá vendo? E esse campo que vocês estão vendo aí, que está sendo criado, ele é um campo que vai alternando. Por que que ele alterna? Fazer para girar? Não, mas por que que ele alterna? Por que que a gente tem essa alternância de positivo e negativo aqui? Hein? Pode falar Por para causa mim. da defasagem.
Não. Uma fase só, ela alterna desse jeito, porque é corrente alternada. Ora a corrente ela entra, imagina aqui, ó. Deixa eu pausar aqui. Vocês estão vendo o meu mouse? Tá na frente da parte azul aqui, vocês estão vendo? Sim. Tá, eu vou ver se eu consigo usar um negócio aqui, que é um laser pointer, que eu acho que ele... Aqui, ó. Acho que dá para ver melhor agora onde tá... Opa. Acho que dá para ver melhor onde tá o meu mouse, né? Deixa eu só arrastar aqui para lá. Então, aqui, ó, acompanhando o meu mouse. Aqui, nesse ponto, deixa eu até botar mais para o centro aqui. Aqui nesse ponto, por exemplo, vamos supor que a corrente está entrando. Então, ela está vindo por aqui, passando por aqui, vindo para cá, vindo para cá e vindo para cá. O sentido que a corrente entra e sai nesse sistema é o que dá a polarização. Então, aqui a gente tem um positivo e um negativo sendo gerado desse lado e desse lado aqui. Só que acontece, a corrente alternada implica em que a corrente vai vir para esse lado e depois ela vai voltar. Então, olha só o que é o procedimento. Olha lá, está diminuindo a intensidade, diminuindo, passou pelo zero. Inverteu, pode ver que agora tem o azul e o vermelho. E olha lá, vai aumentando a intensidade, chegou no máximo, diminuiu. Isso daí é o funcionamento da corrente alternada que faz, certo? E eu ensinei ontem para vocês, ontem não, anteontem para vocês, que as três fases elas se comportam de maneira igual. Isso significa dizer o quê? Que se eu desligar essa fase aqui e essa daqui e ligar a fase B, vocês vão perceber diferença de uma fase para outra? Não. Não, ela é igual. Olha lá, é a mesma coisa, não muda nada. Assim como a fase C também ela é igual, tá vendo? Ó, ela funciona do mesmo jeito. Mas o que que muda de uma fase para outra efetivamente quando a gente fala, analisa as três em conjunto? O momento aonde cada uma faz a polarização. É isso que é a mágica, digamos assim, do sistema elétrico trifásico. Essa polarização que acontece em cada uma das fases, em momentos diferentes, devido à defasagem entre as fases, gera o que a gente chama de campo girante. Se vocês forem olhar ali, ó, a gente tem basicamente um polo... Opa, liga? Ah, tá, é que ele não mostra aqui, perdão, ele mostra aqui, ó. Se vocês forem olhar ali, ó, a gente tem um positivo e um negativo girando constantemente ali no motor. E se aqui no meio, onde está o meu mouse agora, ficar o eixo vai ficar exposto a esse campo, tá? E por ele estar exposto a esse campo, vão acontecer efeitos que eu vou explicar para vocês que vão dar o giro do motor, tá? Mas vocês entenderam essa ideia do campo elétrico girante, o que que ele é? Sim. Beleza. Tendo dito isso, lá dentro do eixo do nosso motor, se a gente pudesse cortar ele, eu vou mostrar ele para vocês aqui detalhado, e puxar, seria isso daqui, ó, que vocês iam ver. Opa, poucos zoom só, não quero muito. Vocês iam ver um eixo, aí esse negócio que vocês estão vendo aqui, que parece maciço, não é maciço, tá? Eu vou explicar já já para vocês, mas ele viria aqui, tá vendo? Essas barrinhas que vocês estão vendo passam por dentro dessa parte aqui do motor. Deixa eu pegar aqui, motor elétrico. Não, motor padrão. Pequena essa imagem. Aqui, vamos ver se tem alguma imagem melhor. Vocês estão vendo esse desenho? Esse desenho não, perdão, essa foto? Então, né? Imagino eu. Sim, professor. Então, o que acontece? Aqui, ó, de um lado para o outro, passam barrinhas. Essas barrinhas que passam de um lado para o outro aqui, são essas barrinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Não dá para ver normalmente porque elas ficam por dentro, mas tem umas que ficam um pouco mais aparentes. Mas essas barrinhas aqui, na hora que esse eixo for inserido aqui, ó, nessa parte do motor, aqui no meio, a bobina está aqui fora, tá? Essa bobina que vocês estão vendo que está piscando aqui, tudo coloridinho, seria a parte de fora do motor. Se você olhar aqui o motor de frente, seria aonde fica o estator aqui fora.
O eixo está aqui dentro, é essa parte que vocês estão vendo aqui. Então, o que vai acontecer? Na hora que a corrente estiver circulando dessa maneira, o eixo que está ali no meio está exposto a isso. E aí, o que vai acontecer? Ele vai induzir movimento de elétrons nessa barrinha aqui. Por causa da movimentação de elétrons nessas barrinhas aqui, vai acontecer uma magnetização dessa parte aqui. E essa magnetização vai fazer com que isso daqui fique preso a essa parte elétrica, essa parte desse campo eletromagnético. Ou seja, na hora que você alimentar isso aqui, ele vai induzir corrente naquelas barrinhas, vai fazer com que elas fiquem magnetizadas e presas eletromagneticamente a essa parte de fora, sem contato elétrico. É só tipo assim, imagina, você tem um ímã perto do outro. Se você arrastar um ímã, outro ímã não sai junto? Pois é basicamente a mesma coisa, só que com eletricidade. Então, quando esse campo estiver girando aqui, o eixo no meio vai ser arrastado junto, por causa que o rotor está magnetizado, certo? Está magnetizado devido à indução da parte de fora aqui. Por isso que a parte de dentro, que é esse rotor que vocês estão vendo, também é chamado de induzido, porque a corrente daqui ela é induzida pela alimentação da bobina do lado de fora, no estator, tá? E por que esse motor chama gaiola de esquilo? Porque parece uma gaiolinha, basicamente. Se você for olhar ali, ó, parece uma gaiolinha. Só por isso. Eu não tenho uma especificação uma coisa mais técnica para falar para vocês, não. Mas vocês entenderam a ideia do porquê, do que é essa parte do rotor aqui e como que funciona o giro do motor? Todo mundo entendeu? Ficou claro para todo mundo? Sim, professor. Só pelo silêncio aí, então, uma pessoa me respondeu. Eu vou considerar que todo mundo entendeu, tá? Mas pensem comigo. Esse campo, ele é criado porque você alimenta a corrente alternada trifásica aqui, e ele só gira por causa da defasagem entre as fases que ela existe. E aí, quando você colocar o rotor aqui no meio, você vai induzir corrente nessa negocinho aqui, que é a gaiola, né? Que é chamada gaiola de esquilo. Isso daqui fica magnetizado por indução, por isso se chama induzido. E na hora que isso daqui estiver girando, né, eletricamente girando, ele vai arrastar o eixo que está aqui no meio, devido a ele estar magnetizado também, tá? Então vai ocorrer o giro desse eixo todo aqui. Okay? Então esse é o princípio de funcionamento do motor elétrico trifásico. Bom, gente, essa primeira parte da aula aqui, ela está encerrando aqui, ó, para eu não começar a explicar um negócio novo e ter que parar no meio do caminho. Vou dar uma pausa rapidinho, tá? Uns 5 minutinhos, a gente volta já na segunda parte. Ok? Beleza.